companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, na certeza de que eles estarão conosco, nos inspirando, nos ajudando no aprendizado desta noite. Meus irmãos, boa tarde a todos, que a paz de Jesus permaneça em nosso ambiente, em nossos corações, e que possamos realmente refletir sobre o tema de hoje do Evangelho, que é, assim, um tema realmente muito atual. Então, nós vamos conversar sobre o Evangelho, dando continuidade ao estudo que está sendo feito toda semana, né? Cada semana é estudado um item do Evangelho, e nós hoje vamos, dando então continuidade, estudar os itens 4 e 5 do capítulo 5. O capítulo 5, ele tem como título Bem-aventurados os aflitos. E os itens 4 e 5, eles falam das causas atuais das aflições. Então, nós temos lá no Evangelho o texto, né? De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, nesse trechinho do Evangelho, ele vem nos falando de todas as causas, né, ou das principais causas atuais das nossas aflições. Então, fizemos um resumozinho, né, que as causas atuais das aflições, elas são uma consequência natural, quer dizer, as nossas dores, as nossas aflições, os problemas por que nós passamos no dia a dia, e todos nós enfrentamos esses problemas, são uma consequência natural do caráter, e o caráter está muito ligado ao proceder, porque nós vamos agir de acordo com o nosso caráter, né? Então, ele vem citando as causas que nos fazem, né, agir errado e, portanto, sofrer essas consequências. A imprevidência, ele fala do orgulho, que tem muita ligação com o egoísmo, e fala da ambição. Então, nós vamos agora desenvolver cada um desses itens, né? A imprevidência. O que é imprevidência? A imprevidência é falta de previsão, falta de cuidado. Então, lá no Evangelho, ele é bem claro quando diz quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. A intemperança é a falta de moderação, é não ter controle sobre seus atos, sobre as suas ações. Então, vejam só, quantas doenças e enfermidades decorrem dessa intemperança e dos excessos de todo gênero. Então, isso é um motivo para a gente refletir bastante. As nossas doenças são causadas pelo nosso modo de agir, pela nossa intemperança e pelos excessos de todo gênero. Tem um livrinho do Richard Simonetti, chamado Uma Razão para Viver, em que ele nos fala da doença funcional, que seria assim, a doença que está relacionada com a maneira como nós cuidamos do nosso corpo. Então, ele diz lá no livro: jamais os cientistas deixarão de maravilhar-se
com esse incrível mecanismo de peças vivas que permite a manifestação da inteligência na Terra. Trata-se de uma máquina perfeita dentro de suas finalidades, que faculta ao espírito uma bolsa de estudos na escola da reencarnação. Então, achei essa colocação dele muito interessante, né? Que o corpo, né, ele diz aqui, né, que é um mecanismo assim, maravilhoso de peças, né? E, realmente, quem estuda o corpo humano vê que realmente é essa maravilha, né? E trata-se dessa máquina perfeita que nos faculta uma bolsa de estudos aqui na escola da reencarnação. E nós sabemos o quanto é importante, e já foi estudado o capítulo aqui que fala sobre reencarnação, o quanto é importante a oportunidade de reencarnarmos para fazermos os nossos aprendizados. E é esse corpo que vai nos proporcionar essa possibilidade, todos esses aprendizados. Sem o corpo, nós não teríamos essa chance de tantos aprendizados aqui no mundo material. Aí ele diz mais: contudo, há um detalhe importante. Toda máquina precisa de cuidados para que funcione sem problemas. Aqui reside um dos grandes óbices em relação à saúde física, porquanto semelhamo-nos ao motorista invigilante que usa e abusa do seu automóvel sem a mínima noção de regras de trânsito, dos detalhes relacionados com seu funcionamento e conservação. Então, toda máquina precisa de cuidado, né? Precisa de um óleo, precisa de uma revisão, precisa realmente de que aquela manutenção seja feita constantemente, né? E ele, então, diz que esse é um dos grandes problemas com relação à nossa saúde, porque nós não conhecemos, né, o nosso próprio corpo, não conhecemos as funções direitinho como devem ser conhecidas, né? Então, ele nos compara a um motorista que usa e abusa do seu automóvel sem a mínima noção de regras de trânsito. Está ali a garotinha puxando, né, a orelha lá do motorista, que deve estar fazendo uma porção de barbaridades no trânsito, não cumprindo lá o código de trânsito. Então, nós muitas vezes agimos como esse motorista, não tendo os cuidados necessários com o nosso corpo, né? Então, por não conhecer como funciona o aparelho digestivo, o aparelho circulatório, o aparelho respiratório, né, nós muitas vezes falhamos no cuidado com esse corpo, né? Então, esse conhecimento ele é muito importante para que possamos realmente fazer essa manutenção até diária, né, do nosso organismo. E por não cumprirmos esse programa elementar de saúde, né, de cuidar do nosso corpo, aparecem os distúrbios orgânicos muito conhecidos nos dias atuais, né? É a obesidade, é a hipertensão arterial, né? A pressão alta, a arteriosclerose, é a cardiopatia, né? Problemas de coração, úlcera gástrica e por aí vai, problemas que nós conhecemos muito bem, né? Mais sério ainda, nos diz o Richard Simonetti, é quando se trata de do cultivo de vícios, como o fumo, o álcool e outras drogas que levam à falência a economia doméstica. Então, isso é mais grave ainda, né? E ele nos diz mais: somem-se a tudo isso os estados depressivos, no embalo da autopiedade ou o exercício de agressividade como forma de autoafirmação, e teremos a origem de muitos males que complicam, comprometem e abreviam a existência com lamentáveis repercussões para o futuro. Então, quando nos deixamos entrar
naquele estado de depressão. E aí é uma coisa que é comum também, que a gente tem como buscar auxílio, muitas vezes precisamos de auxílio até de profissionais, né, até de medicamentos mesmo, para tratar de quadros depressivos, né? Ele fala também da autopiedade. E nós lembramos de uma página que tem sobre o Jerônimo Mendonça, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi um grande espírita, e ele tinha um problema, que agora não vou me lembrar qual era o problema, mas que ele ficou sem andar, ele vivia numa maca, né? E as pessoas diziam, coitadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo. E um dia, o Jerônimo teve uma hemorragia muito séria. E o médico, então, disse que realmente ele estava muito mal, que ele estava assim, nos seus últimos momentos de vida. E os amigos perguntaram se haveria possibilidade de levar o Jerônimo até Chico, porque eles eram muito amigos, que seria assim a oportunidade, então, já que ele iria desencarnar, dele se despedir do Chico. E o médico disse, bom, se puder ir de avião, tudo bem, se não, de ônibus ele não vai, de carro ele não vai aguentar a viagem. Aí foram, levaram o Jerônimo até o Chico. Aí, quando chegaram lá com o Jerônimo, o Chico pediu que todas as pessoas se unissem ali, fizessem uma prece e que todas dessem um passe no Jerônimo, porque o Jerônimo estava com a síndrome do coitadinho. De tantas pessoas, coitadinho, ele assumiu aquele coitadinho. E aquele estado, então, dele, né, de autopiedade, gerou aquela hemorragia. Então, ele tomou um passe, né, várias pessoas ajudando, ele se recompôs fisicamente e continuou trabalhando pela doutrina espírita durante muito tempo, apesar, né, de estar sempre deitado naquela maca. Então, é um exemplo, né, de que essa autopiedade pode provocar também os problemas físicos, né? E ele fala aqui da agressividade, né, que também pode levar a muitos males que complicam e comprometem e abreviam até a existência, né? Com lamentáveis, quando a gente abrevia a existência, a gente sabe que acontecem lamentáveis repercussões para o futuro, tanto no mundo espiritual quanto para futuras encarnações. E quem leu o livro Nosso Lar, quem viu o filme Nosso Lar, lembra que André Luiz, quando chegou ao mundo espiritual, que ele estava lá no umbral, ele começou a ser chamado, ele começou a ouvir vozes que o chamavam de suicida, né? E ele ficou indignado. Como ele era um suicida? Se ele havia desencarnado em consequência de uma cirurgia no intestino, né? Depois que ele passou aquele período no umbral, que ele foi socorrido, levado lá para a colônia espiritual de Nosso Lar, ele foi, quando ele estava lá no quarto, lá em Nosso Lar, ele recebeu a visita do médico espiritual, o doutor Henrique de Luna. E o médico espiritual explicou para ele o porquê dele estar sendo chamado de suicida, né? E nós vamos até ler um trechinho pequenininho aqui, quando o médico diz para ele, a moléstia, ele tinha um problema físico, ele tinha um câncer no intestino, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental, olhem só, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio. Vejam só, muita vez, seu modo de viver exasperado e sombrio captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. No que ele mandava as vibrações, né, de baixo teor vibratório, ele recebia de volta das pessoas, né? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos?
Vejam só, então, as palavras do médico para André Luiz. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, vejam, a doença sendo agravada pela nossa intemperança, pelo nosso modo de viver exasperado, agressivo, irritado, né? Emitindo vibrações negativas contra outras pessoas, sujando-nos com essas vibrações, porque, em primeiro lugar, nós, né, quando nós pegamos um barro para atirar em alguém, nós somos os primeiros a ficar sujos com esse barro. Então, além de enviarmos, recebemos também os dardos que as pessoas enviam, né? Então, é uma advertência muito séria, né, aqui do livro Nosso Lar. E o Richard Simonetti, ele termina, então, dizendo, pelo menos 80% das nossas enfermidades são funcionais, fruto de agressões ao corpo ou de omissão quanto às suas necessidades básicas. E essa agressão ao corpo não é nós ficarmos nos agredindo, né? Essa agressão ao corpo é tudo isso que nós fazemos. Quando nós não somos pacientes, quando nós nos irritamos, quando nos encolerizamos, são agressões que nós estamos proporcionando, né, ao nosso próprio corpo. Ou, então, com relação à omissão das necessidades básicas, né? E nós temos, num outro livro, aí já de André Luiz, no livro Aulas da Vida, uma série de conselhos que nós selecionamos só algumas frases com relação a esse cuidado com o corpo físico. Então, ele nos diz, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Então, vejam, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Então, a oração, nós sabemos o quanto ela é importante. E ela é, então, uma defesa, né, para o corpo e para a alma. Porque, à medida em que nós oramos, nós elevamos o nosso padrão vibratório. Nós nos tornamos mais receptivos à ajuda dos nossos benfeitores espirituais, que vão nos fortalecendo. E nós até colocamos a imagem do culto no lar, porque é um momento muito importante em que toda a família vai usufruir das bênçãos da espiritualidade. Um outro item que André Luiz nos fala, estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Então, veja, nós renovamos as nossas células orgânicas através do estudo, da meditação. Então, a importância do estudo e da meditação. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. E nós até já falamos, já nos estendemos sobre isso, né? O outro item, fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Então, a maledicência é um outro fator de vibração negativa, né? Porque quando nós estamos fazendo a maledicência, nós estamos vibrando negativamente, né? Estamos lá revolvendo aquela lama que vai nos atingir também, né? Então, fuja a maledicência. E o outro é um conselho, né, que a gente já ouviu muitas vezes isso. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. E o último item.
Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. E nós sabemos, então, o quanto realmente a mágoa pela falta do perdão também promove em nós situações negativas, trazendo até muitas vezes doenças mesmo ao corpo físico. Por isso é que ele nos aconselha a usar a paciência e o perdão infatigavelmente, né? Porque ficar acumulando mágoa é como acumular lixo mental, que vai nos trazer também essas vibrações negativas. Então, todos esses conselhos de André Luiz, os conselhos do Richard Simonetti, com relação aos cuidados que nós precisamos ter com o nosso corpo físico, né? Não sendo imprevidentes com relação a esses cuidados, porque a imprevidência realmente vai trazer para nós doenças, né? Tanto doenças físicas quanto as doenças emocionais, como a depressão e outras até doenças psiquiátricas, né? Então, termos todos esses cuidados. Um outro cuidado com relação à imprevidência, o Evangelho nos coloca com relação aos pais e os filhos. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram, desde o princípio, as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, muitos pais são imprevidentes com relação a seus filhos. Às vezes até têm o cuidado de oferecer a melhor escola, de levar nos melhores médicos, de colocar em todos os cursos possíveis que ele pode colocar, que ele pode pagar, mas esquecem de um detalhe muito importante, da outra asa da educação, porque nós temos duas asas, né? A asa da sabedoria, que está ligada a essa educação intelectual, e temos a asa da moralidade. Então, muitos pais se preocupam com a asa da sabedoria, fornecendo realmente os melhores cursos, as melhores escolas, os melhores professores, mas esquecem de cultivar a asa da moralidade, né? Cultivando todos os valores morais, colocando a criança na evangelização da sua religião, seja a casa espírita ou outra, a religião que ele frequenta, né? Porque nós sabemos que a influência que o lar exerce sobre os espíritos reencarnantes é extraordinariamente grande a partir da concepção. A criança, já lá na barriguinha da mamãe, já está recebendo a influência dos seus pais, a influência daquele lar onde ela vai ser recebida, né? Então, mesmo durante a gravidez, a criança já está sendo educada pelas vibrações do ambiente, pelo tipo de vida cultivado pelos pais, né? E os pais, eles devem firmar, nos diz Joamar Zanolini Lazaré, no livro Um Desafio Chamado Família, que os pais devem firmar um incessante combate às ervas daninhas das imperfeições, plantando as boas sementes das virtudes no coração dos filhos, para que elas germinem hoje ou no futuro, abrindo a esses espíritos a porta da renovação e do aperfeiçoamento espiritual. Então, os pais, eles devem estar sempre atentos como um jardineiro. O jardineiro, ele vai lá cuidar das suas plantinhas, né? Se tem uma erva daninha nascendo, o que ele faz? Ele deixa ali? Não, ele arranca
para que aquela erva daninha não danifique, né, o crescimento das outras plantinhas, das outras flores, das outras árvores que são produtivas, né? Se uma plantinha está nascendo torta, o que ele faz? Ele coloca lá uma estaca para que o caule fique direitinho, né? Então, os pais precisam agir como esse jardineiro, sempre atuando no caráter, né, dos seus filhos, procurando arrancar as ervas daninhas dos vícios, das imperfeições que as crianças começam a manifestar. Porque, como nos diz lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 582, a paternidade, quando os amigos espirituais falam em paternidade, está incluindo aí também a maternidade, né? É sem contestação possível uma verdadeira missão. Porque aquele espírito que os pais recebem, né, para, durante algum tempo, serem os seus responsáveis, na condição de filho, são espíritos eternos, e que estão aqui, numa nova encarnação, exatamente para serem educados em todos os sentidos. Então, os pais precisam cumprir essa tarefa de realmente modificarem aquele espírito sempre para melhor, né? Através de um esforço incessante, constante, perseverança, bom ânimo, porque nem sempre é fácil. Muitas vezes, e atualmente, então, com todas essas informações que as crianças recebem dos meios de comunicação, televisão, e agora a criança já tem acesso à internet, ela recebe muitas informações negativas, e os pais precisam realmente estar muito atentos, cultivando sempre os bons sentimentos, né? E quando os pais são negligentes, são imprevidentes, né, não cuidando dessa educação moral e no tempo certo. Por que a infância aqui na Terra é longa? Para facilitar o trabalho dos pais. Um animalzinho, em menos de um ano, ele já é adulto. Mas a criança não. Ela tem um período de infância muito maior, para que os pais tenham mais tempo de cuidar dessa educação moral, antes que chegue a adolescência, quando o espírito começa a despertar, e aquilo, tudo que ele trouxe do passado, começa a vir à tona. Então, se ele recebeu durante a infância essa orientação, na adolescência esse despertar vai ser muito mais tranquilo, né? Mas quando os pais não são previdentes, né, quando eles negligenciam, não cuidando da educação moral, eles vão sofrer as consequências no modo como eles são tratados pelos seus filhos, ou vão sofrer por vê-los trilhando maus caminhos. E aí esse sofrimento será uma consequência da sua imprevidência, de não ter cuidado da educação moral daqueles seres que receberam como os filhos, né? E esse sofrimento, nós sabemos que acompanhará esses pais até mesmo após a desencarnação, porque a consciência culpada pelo dever não cumprido ficará cobrando pela omissão, né? Pela imprevidência de não ter cuidado da educação dos seus filhos. Bom, o outro item que o Evangelho nos apresenta é o orgulho. Isso aí a gente conhece de sobra, né? Quantas dissensões funestas nos diz lá no Evangelho. E disputas. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Então, se nós não fôssemos tão orgulhosos, né, muitas vezes situações de conflitos, né, não teriam acontecido. Então, com orgulho, os nossos próprios valores são superestimados e nós nos acreditamos ser melhor, mais importante do que os outros, né? E nos diz Antônio Luiz Saião, numa de suas obras, que, com relação ao orgulho, né, este cancro é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todos os transtornos da vida social.
as rivalidades das classes e dos povos, as intrigas, o ódio, a guerra, inspirador de loucas ambições, o orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo, e é ainda ele que origina os nossos padecimentos de além-túmulo, pois seus efeitos ultrapassam a morte e alcançam os nossos destinos longínquos. O orgulho não nos desvia somente do amor de nossos semelhantes, pois também estorva todo o aperfeiçoamento, engodando-nos com o nosso valor ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. Então é o orgulho quem não nos permite enxergar os defeitos que nós precisamos corrigir, além de nos afastar, como ele diz aqui, né, do amor dos nossos semelhantes. E nos diz Vitor Hugo que ele é o dileto filho do egoísmo, que nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre o egoísmo. Então, voltando ao orgulho, nós lembramos de Emmanuel. Quem leu o livro há 2000 anos, lembra que Emmanuel, ele não, no caso, ele era o senador Públio Lentulus, né? E ele não aceitou Jesus. Por quê? Porque ele era um senador romano, um senador romano, né? E tem aquela passagem muito bonita, quando a filhinha dele, que estava com hanseníase, e que já estava assim realmente entrando em sofrimento, e ele pergunta para ela: minha filha, o que você quer? Papai vai te comprar os melhores brinquedos. E o que ela diz? Porque ela tinha escutado a conversa da mãe, né, a Lívia, com uma escrava, a Ana, e as duas falando de Jesus, que Jesus curava. E quando então o Públio Lentulus, né, pergunta para a filhinha o que ela quer, que ele faria tudo para que ela pudesse ficar melhor, ela diz: papai, vai procurar Jesus, eu quero Jesus. E ele, a princípio, né, o orgulho, né, bateu: um senador romano, ir procurar um judeu, um filho de carpinteiro. Mas, como realmente a situação da filha estava assim, ela estava sofrendo muito, ele resolveu procurar Jesus. Mas o seu orgulho não deixou com que ele fosse procurar Jesus, assim, realmente de coração aberto. Ele foi, procurou saber onde Jesus costumava passar, e foi como se não estivesse fazendo nada, como se estivesse descansando. E Jesus realmente chegou até ele. E Emmanuel, né, nos descreve no livro Há 2000 anos, um encontro assim muito bonito, porque ele, quando vê Jesus, uma força faz com que ele se ajoelhe, né? E Jesus foi claro também com ele: senador, não é por tua causa que eu estou aqui, e sim atendendo ao apelo da sua esposa, da Lívia, né? E Jesus diz: volte para casa e você vai encontrar a sua filhinha curada. E realmente, a pequenina Flávia, quando ele chegou, já estava curada. Mas aí, o seu orgulho, mais uma vez, ela ficou curada por causa dos cremes que eu comprei, né? Não aceitando aquela intervenção de Jesus, né? E mais tarde ele também passa por uma série de situações com a Lívia, que ele considerava, entre aspas, né, sua alma gêmea, e por orgulho ele se afastou dela. Então, o próprio Emmanuel vem nos relatando tudo isso, o quanto ele errou e o quanto ele sofreu em consequência do seu orgulho. Tanto que, depois que ele desencarnou, no mundo espiritual ele pediu para retornar como o escravo, né? Que é contado no livro 50 anos depois, o escravo Nestório, né? Tem uma outra passagem no Evangelho, nós até colocamos, mas não vamos ler toda, porque ele é grande, daquela rainha de França, está lá no capítulo 2, no item 8, se eu não me engano, pode passar, que é uma rainha de França, e que ela diz mesmo, com todas as letras: o orgulho me perdeu na terra, porque ela era rainha,
né? E quando ela chegou no mundo espiritual, ela achou que fosse ser recebida como uma rainha. Mas ela diz, né, lá nesse item do Evangelho, que decepção quando ela viu acima de si, muito acima, aquelas pessoas que ela realmente desconsiderava, né? Que ela achava que eram pessoas realmente assim, que não valiam nada, e essas pessoas estavam muito acima dela, né? Então, ela diz no finalzinho da mensagem: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugaste. Então, um depoimento de alguém que também, por orgulho, né, veio sofrer as consequências desse sentimento, né? Então, quantos erros nós cometemos quando nos deixamos levar pelo orgulho, quantas inimizades nós criamos, de quantas pessoas nós nos afastamos, quantas separações, né, nas famílias por causa do orgulho, porque a pessoa se sente, né, realmente a maioral e não quer, como costumamos dizer, né, dar o braço a torcer, e aí acontecem as separações e muitas outras coisas que vão nos trazendo sofrimento devido a esse sentimento chamado orgulho. E o outro, né, que Vitor Hugo diz que pode passar, que não, volta por favor, o egoísmo, né? Não, pode voltar mais um. Não. O egoísmo, Vitor Hugo diz que ele é o filho dileto que o orgulho é o filho dileto do egoísmo, né? Então, segundo os benfeitores espirituais, não, pode passar. Pode deixar aí. Segundo os benfeitores espirituais, o egoísmo é o vício que se pode considerar como o radical. Quer dizer, ele seria assim, se nós tivéssemos uma árvore, né, dos nossos vícios, o egoísmo seria a raiz, né? Dali vem todos os outros vícios, todos os outros nossos defeitos, né? Então, eles nos dizem que dele deriva todo o mal. No fundo de todos os nossos defeitos está o egoísmo, né? O egoísmo, como está ali no exemplo, né? Primeiro eu, depois o outro, né? Então, quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Por isso que, lá no Evangelho, Kardec nos diz, né? Fora da caridade não há salvação. Porque nós só conseguimos praticar realmente a caridade quando nos doamos. A caridade não é doar, mas é dar-se, né? Então, quando nós nos desprendemos, né, das nossas vaidades e dos nossos bens e tudo, e nos doamos, nós estamos começando realmente a extirpar de nós esse egoísmo, né? Então, ele deve ser atacado com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade, já que dele se derivam todos os outros defeitos. Se nós conseguirmos combater o egoísmo, nós vamos acabar com os outros, né? Então, enquanto nós estivermos sempre voltados para os nossos próprios problemas, nós vamos sofrer muito mais, né? Se nós lembrarmos do Chico, da Irmã Dulce e de outros, né, que se dedicaram à caridade, que se dedicaram ao próximo, apesar de todos os problemas que eles possuíam, eles estavam sempre felizes. Por quê? Porque eles esqueciam da sua própria dor
para consolar o outro. Então, quando nós conseguimos, né, esquecer de nós mesmos para ajudar o outro, a nossa dor com certeza vai doer menos, né? E nós então vamos estar extirpando de nós esse egoísmo. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 917, Kardec questiona, né? Qual o meio de destruir o egoísmo? E eles dizem, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extinguir é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não se pôde libertar. Tudo concorre para manter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação, quer dizer, tudo visando as coisas materiais. Então, o orgulho, o egoísmo, ele vai se enfraquecer à medida que a vida moral, né, em que nós começarmos a vivenciar a nossa realidade de espíritos eternos, somos espíritos eternos. A nossa vida verdadeira é a vida no mundo espiritual. Então, quando nós começarmos a viver essa realidade, a influência, né, da matéria vai ser menor em nossa vida e nós, então, vamos conseguindo nos livrar desse egoísmo. E o último vício que ele nos fala lá no Evangelho é sobre a ambição, né? A ambição, que é também um outro vício muito sério, né? É o impulso natural. Eles nos dizem, né? E nos diz Rodolfo Caligares que a ambição é o impulso natural, que até certo ponto nada tem de censurável, constituindo-se mesmo num elemento indispensável ao progresso individual e social. A ambição deixa, todavia, de ser um bem e assume a feição de vício detestável quando excede determinados limites, caindo no exagero. Em outras palavras, quando, ao invés de ser governada por nós, passa a nos governar. Então, a ambição, até um determinado ponto, ela é até uma coisa positiva. A gente tem a ambição de fazer uma coisa boa, né? de estudar, de ter... Ninguém é proibido de ter um conforto, de ter um carro, de ter uma casa. Mas quando nós nos deixamos levar, né, pela ambição, quando ela passa a nos dominar, aí ela passa a ser negativa, né? Então, temos que também, né, procurar evitar esse vício, né? E com a ambição, com o querer tudo, vem o quê? Acontece, então, as dívidas, o excesso de trabalho para comprar, a preocupação somente com as coisas materiais, em detrimento dos valores espirituais. Aí aparece a inveja de quem tem mais e a gente quer, né, ter igual aquela pessoa. O medo, aí a gente começa a comprar, aí vem o medo dos assaltos, o medo dos sequestros. Então vejam, né, quantas aflições, quantos problemas nós mesmos trazemos para nós quando cultivamos esse vício que é a ambição, né? E no Evangelho, ele nos diz quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de uma vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quer dizer, o casamento pela ambição, né? Situação muito comum nos dias atuais, resultando depois em separações, em filhos problemáticos, por vivenciarem situações desconfortáveis dentro do lar, causando até mesmo homicídios, traições e por aí vai. Quer dizer, quantas dores, né? E, novamente, no Evangelho, ele nos diz: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturem e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, é o reconhecimento, né, das causas atuais das aflições. O homem, pois, em grande número dos casos,
é o causador dos seus próprios infortúnios, né? Mas, por vaidade, ele acusa o quê? A má sorte, a má estrela, a má fortuna, né? Todos são... E vejam até aí mesmo a questão do orgulho, né? Porque ele acusa, sempre procura um bode expiatório para os seus sofrimentos e não percebe que é ele próprio, né? Então, só para terminar, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, que nos dá essa resposta lá no Livro dos Espíritos, ele nos aconselha a todas as noites fazermos esta reflexão. O que eu fiz durante o dia que eu não deveria ter feito? O que eu preciso corrigir no meu modo de ser? Então, é uma questão bastante interessante, que de vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha, para fazer sempre essa reflexão, porque somente conhecendo os nossos próprios defeitos, nós vamos poder fazer aquele esforço para corrigi-los. Porque as nossas aflições, né, as causas atuais das aflições, elas estão todas ligadas a esse nosso modo de proceder levado pelos nossos vícios e as nossas imperfeições. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos refletir nesse assunto, para que possamos evitar, nessa existência mesma, né, aflições, doenças, e assim, em vidas futuras, termos também uma condição melhor de vida. Que Jesus nos abençoe.